E a gente está falando então sobre graça, né? E hoje eu quero falar sobre esse tema aí, que vivendo o novo de Deus. Eu não tenho dúvida, irmãos, não sei você, que Deus tem algo novo para nós todos os dias. A cada dia Deus tem algo novo para nós. O nosso Deus é Deus de coisas novas todos os dias. É como se fosse um rio, e tem sempre uma água nova, tem sempre um tempo novo. Então, o que nós vivemos no passado foi muito bom, maravilhoso, né? Os cânticos, tudo que a gente viveu, nos trouxeram até aqui. Recebemos de aqueles homens e mulheres de Deus um legado para continuar fazendo a obra de Deus para esse tempo. As pessoas do mundo, a igreja nesse tempo, precisa ter uma resposta para o mundo de hoje, não é para o mundo de ontem. Porque Deus é um Deus de coisas novas. Amém ou não? Deus é Deus de coisas novas, é um Deus de renovo, é um Deus de novos começos, como a gente ouviu nessa canção. É um Deus de novos começos. Quantas pessoas achavam que era um fim na sua vida, e Deus renovou, trouxe de volta a família, restaurou o casamento. Mas há uma questão muito importante para a gente refletir. Para que o novo chegue na nossa vida, para que o novo de Deus venha sobre mim, é preciso que o velho saia. As velhas práticas saiam da minha vida. Aquilo que me fazia mal, saia da minha vida. Existe uma frase de um famoso físico, né, que ele diz sobre insanidade. E ele diz que insanidade é fazer as mesmas coisas repetidamente e esperar resultados diferentes. A pessoa que está sempre fazendo a mesma coisa, esperando assim, não vai mudar. Você precisa fazer, ou precisa se abrir para o novo de Deus. Jesus ensinou certa vez, em Mateus 9, verso 16 até o verso 17, ele diz o seguinte, olha que Jesus ensina. Ninguém põe remendo de pano de roupa velha, de pano novo em roupa velha, está ali? Vamos ler juntos para a gente gravar? 1, 2, 3. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Amém? Amém, gente? Colocar algo novo, né? Que ele está falando aqui, um remendo novo em roupa velha é incompatível. Isso é Jesus que está ensinando. Por quê? Porque a roupa velha, ela já esticou, ela já encolheu o que tinha que encolher. Ela não vai mudar mais de tamanho. E quando você coloca um remendo, né, de pano novo numa roupa velha, o Jesus está ensinando que vai rasgar, porque aquela roupa, aquele pedaço, já que está velho, ele está frágil. E a roupa nova ainda vai esticar, ainda vai delatar, e aí a roupa velha, o pano novo vai rasgar a roupa velha. Já os odres, né, era um tipo de cantil, uma vasilha de couro, de pele, de cabra. E ali eles colocavam o líquido, né? No caso aí ele está falando do vinho. Eles colocavam o vinho ali para guardar, para esperar fermentar, para que eles pudessem, depois de um tempo, usar. Os odres mantinham a temperatura do líquido agradável, porque eles conservavam o ambiente. Mesmo estando no deserto, a água ficava fresca por causa do cantil. O odre novo também, ele era muito forte e elástico. Então eles guardavam o vinho que fermentava, esticava, expandindo a sua estrutura. E depois que ele expandia, ele chegava a um certo ponto e ainda não expandia mais, porque o vinho parou de fermentar. E quando você então usava um cantil desse que ele já tinha sido usado, e colocava vinho novo ali, aquele cantil que já tinha esticado o suficiente, se o vinho novo fermentasse um pouco mais, a estrutura do odre se rachava e o vinho se perdia. É isso que Jesus está ilustrando aqui. Tanto o tecido quanto o odre novo,
Jesus estava falando de si mesmo e do evangelho que ele veio pregar, as boas novas do reino de Deus. Jesus está ensinando sobre a nova aliança. Jesus está ensinando sobre a graça de Deus, não mais a lei, mas agora a graça de Deus. E o que era roupa velha? Nós já falamos de novo, mas o que era roupa velha? A roupa velha, no contexto em que Jesus está ensinando, seria o sistema religioso que era dominado pelos fariseus, pela lei, pelos saduceus. Os religiosos daquela época, eles não compreendiam o evangelho de Jesus porque era simples e entrava em choque com o que eles pregavam. E quais seriam os requisitos então agora? Não mais a lei, mas era o arrependimento, o perdão, o crer em Jesus, o novo nascimento, a simplicidade. Tudo isso foi o que Jesus veio pregar e ensinar. E Jesus ensinava então sobre a nova aliança. O cristianismo agora teria aliás, o sistema religioso era quebrado e agora veio então uma nova aliança. O cristianismo através do relacionamento íntimo com Jesus e não mais as tradições, mas agora o relacionamento com Jesus. O véu do templo se rasga de cima a baixo para que todos agora tenham acesso a Jesus e a transformação que Ele dá, que é possível quando nós aprendemos aqui semana passada, quando nós mergulhamos nele, quando nós somos inseridos em Jesus. Tudo bem? Amém? Tem um comentário bíblico que diz que Jesus trazia os ensinamentos novos e batia de frente com o velho. Os costumes que os fariseus tinham, que os escribas tinham, os rituais, a tradição, o judaísmo, tudo isso Jesus foi de encontro a esse ensinamento. O pano novo, o vinho novo é o evangelho da graça de Deus, e amém por isso, irmãos. O pano novo, o vinho novo é a vida de Jesus em nós. O pano novo e o vinho novo é uma nova aliança, e todos têm acesso agora. A nova aliança rompe com os velhos costumes, com a velha mentalidade. Irmãos, da mesma forma que se nós queremos caminhar com Jesus, se nós queremos experimentar algo novo na nossa vida todos os dias, o velho precisa ficar para trás. Porque da mesma forma que o pano novo e o pano velho não podiam se juntar, porque eram incompatíveis, da mesma forma a vida nova que você recebe de Jesus, ela é incompatível com a sua velha vida, a vida do mau costume, dos velhos hábitos. Os velhos hábitos precisam dar espaço para que o novo de Deus chegue. Amém, querido? Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso 17 ao 20. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, à igreja em Éfeso: então, eu lhes digo isso falando pelo Senhor, não vivam mais como os não salvos, não vivam mais como eles, não vivam mais como as pessoas que não creem. Verso 18, pois eles estão, o quê? Cegos. Lembra daquele hino? Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Que isso, hein, maestro? Nós estávamos cegos, irmãos. Eu estava cego quando tinha Jesus. E a gente dizendo, não, nós sabemos tudo, né? Você era um desse aí, dizia, não, eu tenho Jesus, quem? Nós estávamos cegos e confundidos. Olha o que o texto continua. Seus corações fechados estão cheios de quê? De trevas. Eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam a mente contra Ele e não podem compreender os seus caminhos. Não se preocupam mais com o que está certo ou errado e se entregam a práticas impuras. Eles não se detêm diante de nada e são guiados pelas suas mentes malvadas e sua imoralidade desenfreada. Verso 20. Esse, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Amém, gente? Este, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Por quê? Porque o novo de Deus chegou na sua vida. Então não tem como, é incompatível andar
novo de Deus e com o velho. Os nossos caminhos agora são de odres novos. Vinho novo sobre você. O vinho novo sobre você. Todos os dias Deus quer encher um pouco mais você. Jesus quer lavar, ou quer nos levar também, nos lavar nessa noite, e nos levar a experimentar mais de Deus. O que seria viver o novo de Deus? Viver o novo de Deus, em primeiro lugar, é vestir-se do novo. O texto que nós lemos diz: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, nem põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Não vivam mais como os não salvos. Foi os textos que nós lemos. Quem quer experimentar um relacionamento de intimidade e de comunhão com Jesus precisa buscar todos os dias se vestir de novo, se vestir do novo de Deus. Por mais desafiador que seja, né, Deus quer nos levar a um nível diferente de intimidade com Ele todos os dias. A gente fica pensando assim: mas quem sou eu? Eu sou tão pecador, sou tão pequenininho. Irmãos, a Bíblia diz: clame a mim e responder-te-ei, e mostrarei para vocês coisas insondáveis. Ele está falando: clama a mim só os bons, clama a mim os que são profetas. Ele está dizendo: clama a mim. Jesus disse em João capítulo 15 verso 14, vamos ler juntos? Vocês, está ali? Vocês serão, se fizerem. Como é que você se torna amigo de Deus? Quando você faz o que Ele ordena. Não é o que a igreja fala, não é o que o pastor manda, não é o que o seu líder de célula fala. É quando você decide obedecer a Jesus. Quando você decide obedecer a Jesus, você vai se tornar amigo de Jesus. Está ali no texto. Ou que seja, Jesus não quer ter escravos, não quer ter servos. Jesus quer ter amigos. Deus está chamando hoje um povo para se tornar amigos dele. E é incompatível querer o novo, querer ser amigo de Deus, continuar andando em direção ao velho. O velho fica para trás, irmãos. Como a gente falou aqui, tem coisas, eu não estou falando de coisas boas, estou falando de coisas que nos afastavam do caminho do Senhor. Eu lembro, quando eu me converti, me permita contar rapidinho esse testemunho. Eu gostava muito de, eu já falei isso aqui, de Sampa Crio, gostava de Charme, gostava de ir lá para aquele Marechal Hermes, Viaduto de Madureira. Quem conhece isso aí? Meu Deus, está amarrado. Gostava disso, tinha uma penca de CDs de música, CDs originais, tá, gente? E eu botava aquilo ali e ficava curtindo. E um dia Jesus me encontrou. Glória a Deus. E aí, irmãos, teve um dia que eu cheguei em casa, olhei para aquela pilha de CD, Bruno. E meu amigo me entregou um saco assim, plástico, cheio de fita cassete de Novo Som. Só Novo Som, ele era fanático do Novo Som. Foi você. E aí lá que ensinou essa. Não lembro mais. E aí eu botava o Novo Som e daqui a pouco botava o Charme. E teve um dia, irmãos, que eu entrei e sabe, eu não tinha colocado nenhum CD. Eu olhei para aquilo ali, meu coração me deu assim, uma amargura tão grande. Porque aquela música que eu coloquei para ouvir me lembrava, a música tem esse poder, tá? Se você não sabe, te lembrar, levar você lá exatamente onde você estava. E eu lembrei daquela música que estava tocando exatamente onde eu estava, numa madrugada, debaixo de um viaduto lá. E eu falei: gente, isso não tem mais nada a ver comigo. E eu fiquei assim, deu um gosto amargo. Falei: o que eu estou fazendo? Eu era novo convertido, não tinha nem sido batizado ainda. Eu peguei aquilo tudo, irmãos. O pastor não foi na minha casa, meu líder não foi na minha casa, diácono não foi na minha casa, mas o Espírito Santo foi lá e falou: isso não tem mais nada a ver contigo. Porque nós não precisamos de um guru falando o que a gente tem que fazer.
Porque nós temos o Espírito Santo. Ele incomoda a gente de tal forma que a gente vai fazendo uma limpeza na nossa rede social, vai fazendo uma limpeza na nossa vida. Porque onde o novo chega, o velho tem que sair, irmãos. O novo chegou. Não dá, é incompatível você viver. Eu estou aqui, mas sabe, deixa eu deixar uma pontinha aqui, quem sabe eu volto lá. Não. Você tem que partir de vez, queimar as carroças e seguir com Jesus. Me ajuda a pregar aí, vira para alguém aí, por favor, diz assim, seja forte. Siga em frente. Viva o novo. Seguir a Jesus, irmãos, não é mudar de religião. Tem gente que eu era católica, agora sou evangélico. Ei, para com isso. Não é mudar de religião, querido, é mudar de vida, é mudar de mentalidade, é ser transformado de dentro para fora. Não tem a ver com religião, não tem a ver com denominação. Tem a ver com o reino de Deus, que quando ele chega, as boas novas transforma a nossa vida. Quando o reino chega, quando Deus chega, quando o novo chega, tudo muda, irmão. Tudo muda. Efésios capítulo 4, verso 23. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta, dedicada a Ele. Vistam-se com o novo de Deus. Amém? O que seria então nascer de novo? Nascer de novo, querido, viver o novo de Deus é criar raízes. Não basta só você tomar uma decisão, não basta só você mergulhar, tomar aquele banho santo lá, aquele batismo. Você e eu e todos que estão aqui precisam criar raízes, precisamos criar raízes. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Vamos ler juntos? Portanto, Portanto, assim como vocês receberam, quantos receberam já a Cristo aí? Amém? Quantos receberam a Cristo agora tem que fazer o quê? Continue a viver nele. A viver nele. A viver em Cristo. Ou seja, como nós falamos semana passada, mergulhados nele, encharcados nele. E ele continua, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. O que acontece, irmão? Parece ser bobo, mas eu vou perguntar assim mesmo. Uma árvore sem raiz, o que acontece com ela? Ela tomba. É por isso, irmãos, tem uma música que fala aí, só quem tem raiz. Lembra dessa? Irmãos, sem raiz, crente sem raiz, crente que não está firme, ele tomba no primeiro ventinho. Ai meu Deus, o que aconteceu? Deu uma topada, o diabo está furioso, irmão. Qualquer um dá topada. Todo mundo passa por problemas. Dificuldades tem em todo lugar. Ai, depois que eu me batizei, o diabo está furioso. Ele sempre teve. Talvez você que não tinha percepção. Mas quem tem raiz, irmãos, passa pela prova dando glória a Deus. Tem raiz. O coração não está dividido. Quando o nosso coração está em dúvida. Será que eu pertenço a Cristo? Se eu não pertenço, se eu pertencesse a Cristo, não estava passando por essa prova, irmão. Então o apóstolo Paulo não era crente. Então os outros apóstolos que morreram não eram crentes. Porque todos os homens e mulheres também, irmão, passaram por grandes provas. Mas o testemunho deles está lá em Hebreus, na galeria da fé, homens e mulheres que morreram. O texto diz que o mundo não era digno daqueles homens, porque eles morreram pela fé que acreditavam. Nós não podemos ter o coração dividido, irmãos. Eu não posso entregar a minha vida totalmente a Cristo e querer ainda continuar andando como uma velha criatura.
os meus lábios, o que sai dos meus lábios, o que eu penso, o que eu vejo, o que eu ouço agora é santo, irmão. Um autor chamado Francis Chan, ele diz o seguinte: Deus quer nos transbordar. Ele morreu para isso. Para quê? Para fazer com que a gente transborde. A resposta que reside na permissão para que Ele transforme a sua vida. Ou seja, para que Deus transforme a minha vida, eu preciso o quê? Permitir. Tiago capítulo 4, verso 8 diz: e quando vocês se achegarem a Deus, Ele se achegará a vocês. Lavem as mãos, pecadores, e permitam que os seus corações se encham somente com Deus, a fim de torná-los puros e fiéis a Ele. A caminhada, irmãos, nossa caminhada é viver o novo de Deus. Para isso nós precisamos, irmãos, ir em direção a Ele. Tiago está dizendo, né? Se acheguem a Deus e Ele vai chegar a vocês. Eu quero Deus, mas não leio a Bíblia. Eu quero Deus, mas não oro. Eu quero Deus, mas fico ouvindo um monte de porcaria. Eu quero Deus, mas continuo fazendo as mesmas coisas. Como que Deus vai se aproximar? Agora, quando eu preparo o ambiente, falo: Senhor, está aqui ó, uma mesa, a minha Bíblia, e eu quero só que o Senhor venha agora. E Ele vem, irmãos. E Ele vem. Tudo começa com a permissão. Por quê? Porque Deus não obriga ninguém. Quantos entraram aqui obrigados nessa noite? Alguém te obrigou? Alguém te trouxe amarrado aqui? Quantos foram batizados porque foram obrigados? Jesus disse assim: se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser. Isso quer dizer o quê? Que Ele não está obrigando ninguém. Mas já que você decidiu acompanhar Ele, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Já que você decidiu acompanhar Ele, querido, vai ter cruz, vai ter dificuldade, mas tome a sua cruz e siga-me, diz Ele. Eu lembro de João capítulo 6. Jesus pregou um sermão, talvez o sermão mais difícil para aqueles que estavam ouvindo, quando diz: eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem comer de mim não morrerá. E os discípulos e todos os fariseus que estavam ali começaram a ouvir. E eles falaram: como é duro esse sermão, como é duro. Porque eles estavam pensando que tinha que comer da carne de Jesus como se fossem canibais. Não entendiam que Jesus era o maná. O mesmo maná que caiu no deserto, que manteve o povo de Israel vivo. Jesus é o maná que desceu do céu. E todo aquele que comer não vai morrer mais. E os discípulos olharam para aquilo, e mais alguns, os discípulos que eu falo são os outros, não os 12. E alguns fariseus, e começaram a sair. Começaram a ir embora. Ficou os 12 olhando para ele, e ele virou para os 12 e falou: e vocês, não querem ir? Jesus não foi atrás deles, irmãos. O texto não diz que Jesus foi atrás dos que foram embora. Porque a mensagem de Jesus não está em promoção assim numa banca. É para aqueles que querem. Quem quiser vir após mim. A gente prega porque é uma ordem. A gente vai pregar, vai falar com as pessoas, vai divulgar o Evangelho. E isso é a missão da igreja. Pedro vira para Jesus e diz: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Para onde você vai hoje? Para onde nós vamos quando o calo aperta, quando a dificuldade vem? Quantas noites a gente passava em claro? Quantas noites a gente queria comprar um biscoito para o Daniel, não tinha dinheiro? Quantas noites você também já passou pelas suas lutas e ainda passa? Mas para onde iremos, irmãos? Para onde iremos se só Jesus tem palavras de vida eterna? Nós queremos, irmãos, continuar experimentando o novo de Deus, mesmo que ele custe, mesmo que seja difícil, mesmo que tenha alguma cruz no caminho. Nós queremos experimentar o novo de Deus. Você pode ficar em pé para a gente encerrar? Eu encerro contando uma história de
de um jovem bonito, parecido com Lucas, assim. Posso chamar de Lucas? O jovem? Posso. O Lucas queria saber como experimentar mais de Deus. Então ele soube que tinha lá numa colina muito alta um mestre. E o mestre falou, aliás, ele sabia que esse mestre tinha a resposta para a pergunta dele: como eu posso ter mais de Deus? E ele subiu a colina, e quando ele chegou, perguntou: mestre, como é que eu faço para experimentar mais de Deus na minha vida? O sábio, o mestre, saiu pela porta, chamou ele, desceram a colina toda, e lá embaixo tinha um grande lago. E eles começaram a entrar, e o Lucas olhou e falou assim: e o mestre falou: vem. E ele foi entrando, águas no joelho, águas na cintura, águas acima da cintura. E quando o Lucas chega perto dele, já assim, conformado, assim, querendo saber qual era a resposta, o mestre dá uma banda no Lucas, ele cai, e o mestre pega a cabeça do Lucas e amassa lá embaixo, fica... E ele pensa que tentando levantar, o mestre segurando. Quando o Lucas estava a ponto de perder o fôlego, ele solta o Lucas. Seu maluco, você quer me matar? Ele falou: agora você vai saber como você pode descobrir mais de Deus. Assim como faltou o ar para você, é assim que você precisa buscar Deus na sua vida. Assim como você sentiu falta do ar, é assim que você precisa buscar o mais de Deus na sua vida. E em Jeremias capítulo 29, verso 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não para causar danos, planos para te dar-lhes uma esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a mim, orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quando você procurar Jesus de todo o coração, você vai achar, meu irmão, porque Ele vai se revelar a você. Eu não sei se você está aqui nessa noite, se você precisa de Jesus. Essa palavra, querida, é para você nessa noite. Clama a mim, ore a mim e eu ouvirei. Vocês me procurarão e acharão quando me buscarem, quando me procurarem de todo o coração. E sabe, você precisa nessa noite estar sem fôlego, lutando contra a ansiedade, tantos problemas, está te sufocando. Hoje Jesus é o ar que precisa entrar na sua vida aqui, e precisa entrar no seu coração e transformar a sua casa. Enquanto os meninos vão tocar uma canção aqui, um pedaço de uma canção, eu gostaria de orar com você. Se você está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida a Jesus, querido, sai do seu lugar, enquanto nós vamos estar cantando. Ou se você precisa renovar a sua aliança com Jesus, quer voltar para Ele, sai do seu lugar também. Eu gostaria de orar aqui com você. Não vou demorar muito, mas sai do seu lugar. Lá no batismo, eu não sei se está aqui, mas o pai da Júlia está ali. Vem aqui à frente, eu gostaria de orar por você. Vem aqui com ele, Cátia. Lá ele levantou a mão, disse: eu estou voltando para Jesus. Fiquei tão feliz. Parabéns. De manhã estava aí já está banho, já está dando banho crente, hein? Já estava aí de manhã, vai passar à sua frente, crente. Se você quer se juntar a Ele, tomando a decisão nessa noite, vem, sai do seu lugar, vem à frente. Vamos cantar uma canção. De sua glória sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Você quer voltar para Jesus? Vem hoje. Hoje é seu dia, sua noite. Uma capa e um pouco de vinho
deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, tirou medo, novas sandálias pra suportar o ritmo. Pôs um anel em meu dedo e me tirou medo, novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no mar. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Eu quero chamar aqui todos os irmãos que se batizaram. Eu gostaria de orar com vocês aqui.